você lembra de ter lido e de ter despertado seu interesse pela leitura? Danilo, engraçado você fazer essa pergunta, porque eu estou acabando de fazer um texto que me pediram justamente sobre isso. Vai sair só em 2019, mas são autores falando da importância do livro em sua vida. E foi muito gostoso eu fazer, porque, em primeiro lugar, eu não gosto de falar de mim. Sabe, eu tenho uma amiga, uma escritora, nem vou falar o nome dela, que é daquelas pessoas que dizem, eu sou muito inteligente, muito precoce, eu já li aos 3 anos, entendeu? Essas coisas que é bobagem. Isso é tudo exagero, ninguém lê um livro aos 3 anos, ninguém lê. Bom, mas e eu não gosto muito de falar assim, e aí eu fiz o seguinte, tive uma ideia, eu fiz um texto que é um livro falando. É um livro que eu guardo até hoje, é um livro que eu ganhei da minha mãe quando eu tinha 5 anos. Eu sei disso porque está a dedicatóriazinha dela lá. Nasci em 42, o livro está lá autografado em 47. É um livro bonitinho, uma história da cigarra e da formiga, escrita por um jornalista brasileiro de São Paulo, já falecido, chamado José Reis. Muito bacaninha, porque a história da cigarra e da formiga é uma história que dá errado, né? Porque quando a cigarra vai pedir abrigo, a formiga diz, você só cantava, posso que estou fora. Ele pegou a história e fez um conto de fada, porque ela muito triste, a cigarra vai e encontra uma outra formiga, essa boazinha, que a acolhe e dá tudo certo. Então, eu fiz o livro falar. Então, o livro fala que ele ganhou um menino de presente. Então, o livro não era meu, eu era do livro. Então, o livro fica falando, pois é, eu fico aqui na estante com meus companheiros, e aí ele dá a minha biografia como leitor. E por acaso, no meu tempo, não havia nem televisão, e muito menos computador, muito menos videogame. Então, eu era um menino muito solitário, porque eu tinha só 2 irmãos muito mais velhos do que eu, e nasci em Santos, né? A minha diversão era sozinho, eu brincava sozinho quando chegava em casa. E brincar de quê? De ler. De ler, sei lá, brincava sozinho. Então, a minha companhia foi o livro. Então eu falo desse livro só porque ele está lá, mas da grande revelação que foi para mim o Reinações de Narizinho. O Reinações de Narizinho, que eu acho uma obra-prima espetacular. Eu só recentemente pude ler a primeira edição que o Lobato fez, em 1920, dezembro de 1920, na verdade circulou só em 1921, o primeiro livro que ele publicou era A Menina do Narizinho Arrebitado. E é muito engraçado esse livro, porque ele publicou, foi um enorme sucesso. Se você for pegar a venda desse livro com uma pequena população que o Brasil tinha em 1920, mais a grande quantidade de analfabetos que havia nessa época, que aliás até hoje, mas na época era mais de 90%. Um brasileiro não lia mesmo, não sabia ler. Foi um sucesso de venda relativamente aos adultos alfabetizados que poderiam ler o seu livro. Foi um sucesso de venda maior do que Harry Potter. Foi assim, uma loucura, absolutamente todo mundo leu aquele livrinho. Se você pegar Reinações de Narizinho hoje, são só os primeiros capítulos da história. E esses 2 capítulos a Emília não fala, ele não teve a ideia de vir o doutor Caramujo e dar um pílula falante para a Emília, e a Emília passar a falar. Ela tem ações e tal, físicas, mas não fala ainda. A história é só sobre o Narizinho. Então. E é muito engraçado, porque a primeira edição é ilustrada pelo Voltolino, e a edição em seguida foi desenhada pelo Belmonte. E em ambos, como o Lobato se baseou no Lewis Carroll, na Alice. Alice está num bosque lá com a irmã lendo um livro, e aí você vê que ela vai adormecendo, aí passa um coelho, e o coelho está segurando um relógio, tem toda a aventura dela, que na verdade o Lewis Carroll conseguiu fazer um sonho. Como sonho, a história da Alice é como sonhos acontecem, as coisas se sobrepõem, você está num lugar, de repente pula para o outro e tal. É muito bonito o livro. E o Lobato, baseado nisso, muito bem, o que acontece?
ele faz uma história que diz: uma menina de narizinho limitado morava num sítio muito distante e somente com 2 velhas e tudo mais. Ela tinha a pele cor de jambo. E aí quando vê o peixinho e pousa no rosto dela, diz que parece rapadura. Como desenhou o Votolino, né? Uma menina loura, com uma espiga de trigo inglesa. E depois o Belmonte vem e faz uma menina loura no Brasil do interior. E Lobato escreveu que ela tinha pele cor de jambo. Olha o jambo. Que cor é o jambo? Não marrom? E o rapadura? Então, veja só que coisa engraçada. Isso é uma tesinha, eu estou vendo ali que eu estou levantando. Lobato escreveu racista e tudo, mas era mesmo. Mas a menina dele era negra. Era negra. E era neta da tia, da Dona Benta. Só havia 2 velhas, Dona Benta e tia Anastácia. Será que ela não era neta das 2? Quem sabe? Por exemplo, a neta, a filha da Dona Benta se apaixonou pelo filho da tia Anastácia. Não é boa essa? Eu achei ótima. Eu, na verdade, ela é neta das 2. Porque ele escreveu isso, pode estar lá, não estou mentindo. Quem leu recentemente, olha lá, menina da cor do jambo. E o besourinho bate com a bengala no rosto dela. Ai, parece rapadura. Desculpe, a menina é neta dos 2. Neta dos 2. E esse livro eu acho genial. Eu sozinho, em Santos é uma cidade muito, muito quente, né? Eu vivia só de sunga, né? Eu chegava da escola, eu só fui alfabetizado na escola, não fui alfabetizado aos 3 anos. Não fui mesmo. Eu não li o Joyce aos 6, não. Aliás, não li até hoje, eu achei muito chato, comecei a ler, não aguentei. Não dá, valeu. E aí, então eu ficava lendo, e lendo principalmente gibi. E gibi e livros. E essas reinações, eu me lembro que me foi apresentada por uma prima, que um dia abriu uma arca que havia, onde ela tirou suas lembranças de juventude, de infância, e me apresentou esse livro, Reinações Narizinho, que era ilustrado pelo Belmonte. Mas eu gostei tanto do livro que minha mãe acabou me comprando, e eu também tenho essa edição, só que essa edição já está com a data de quando eu já tinha 10 anos. E eu me lembro de sentar com esse livro embaixo de um chapéu de sol que é uma árvore muito comum em Santos, que também é chamada amendoeira da praia, que dá uma amêndoa pesada, um fruto pesado, né? Quem já foi a Santos sabe essa, né? Tem muito na praia aquilo. Eu ficava ali embaixo e lia o livro, e eu me lembro de chegar na última página, virar o livro e recomeçar da primeira, né? Ler o livro assim em círculos. Esse foi o livro, eu estou citando 2, mas claro que havia outros em criança. Havia umas edições da editora Melhoramentos, que eram livrinhos pequenininhos, com 2 capas de papelão, coladas com uma fita de pano. E eu me lembro dessas edições, O Patinho Feio, os livros da Condessa de Ségur, que nunca foi Condessa nem de Ségur. Eram histórias escritas por 2 irmãos, um casal de irmãos, que usavam o pseudônimo de Condessa de Ségur e faziam menininhas comportadas, aristocráticas. Me lembro de Memórias de um Burro e tal. Esses eu não tenho, ainda tenho O Patinho Feio, os outros não tenho mais. E daí, nessa época, tinha uma coleção editora chamada Editora VECCHI, VECCHI, devia ser o sobrenome do fundador, que tinha uma coleção chamada Coleção Terra Marear, que era uma beleza, publicava tudo o que havia a vender de juvenil, de literatura juvenil, tudo traduzido naturalmente, porque no Brasil, além de Lobato, não havia outro autor. Na minha infância, não tinha mesmo. Mas aí veio o quê? Mark Twain com o seu Príncipe Mendigo, as aventuras de Tom Sawyer, a aventura de Huck,
o Yankee na cor do Rei Arthur. E daí tem o Tarzan, Edgar Rice Burroughs. Todos aqueles eram muitos livros do Tarzan. E eu achava lindo aquele inglês que andava pelas árvores e era criado por uma macaca. E lutava contra os terríveis e carnívoros orangotangos. Tadinho, orangotango, carnívoro. Os gorilas carnívoros tão bonitinhos, gorilas. Mas na história dele eu li aquilo tudo, poxa vida. Mas é muito importante, isso que eu não estou falando muito, mas é muito importante na minha vida, porque eu fui formado assim. Fui formado assim porque eu não tinha pai. Meu pai morreu e ainda estava na barriga da minha mãe. E como minha mãe já tinha mais 2 filhos, né? Uma mulher pobre, viúva com 3 homens para sustentar, ninguém quis casar de novo com ela. Então, eu fui criado só por ela. Ela não tinha grande cultura, mas me contava história, felizmente. Me contava muita história, João e Maria, Branca de Neve e tal. E naquela época, o gibi era muito importante. Mas o gibi, por razões que quem se interessar, leia A Guerra dos Gibis, de um autor brasileiro chamado Gonçalo Filho, parece. É da Companhia das Letras. Um livro sensacional, A Guerra dos Gibis, onde ele dá a história dos gibis. Os gibis, quando surgem nos Estados Unidos, ele surge como suplemento de jornal. E esses jornais começaram a fazer muito sucesso e ganhar de outros jornais. Então há uma grande campanha contra os gibis. Os Estados Unidos é um país muito, ainda hoje, muito tradicional, muito puritano. Ele é um país cuja mentalidade é muito aqueles puritanos da Nova Inglaterra. Haja vista todas as tentativas no começo do século XX que há nos Estados Unidos para dominar a moralidade. Primeiro eles fazem a lei seca, aquele absurdo total, né? Aquela história, né? Porque 5% das pessoas que bebem têm problemas com bebida, e aí os puritanos fazem com que seja proibida a bebida. Só que aí criar a máfia, né? Porque como todo mundo bebe, alguém tinha que vender bebida para eles. E aí vocês veem a máfia americana crescendo e tudo mais. E aí tem uma coisa que acontece lá, que é os puritanos resolvem controlar a grande diversão da época, que foi o cinema, surgimento do cinema. Então eles baixam uma coisa chamada Código Hays, H-A-Y-S. Hays era um dos conservadores que deu o nome para esse código. É um código de censura ao cinema americano. Esse código dura de 34 a 67, por aí. O Código Hays era tão tremendo, quem quiser baixa na internet, põe lá Código Hays e baixa os textos do Código Hays. Uma loucura. Quem assistam filmes antigos, em preto e branco, vocês vão ver como funcionava o Código Hays. Quem tem na memória um desses filmes, nota que, engraçado, né? Todo casal americano dorme em camas separadas, de solteiro, com um abajur enorme entre os dois. Isso é obrigatório pelo Código Hays. Não podia aparecer cama de casal em filme. As mulheres só valiam do queixo para cima, o resto tinha que estar coberto. Era proibido. Podia fumar, todo mundo fumava no filme, mas não podia beber. Não podia bebida alcoólica. Não podia aparecer sangue. Então está expressamente, é proibido a exibição do umbigo. Está escrito lá, o umbigo não podia aparecer. Então é uma loucura. Não pode. Não. Tem um filme muito interessante do James Cagney, foi um grande ator americano do passado. Chama-se, meu nome é Kiss Tomorrow Goodbye, se não me engano. Ele sempre fazia gangster, né? Não sei se já viu o James Cagney, um cara mais baixinho, fortinho, grande ator. Ele sempre fazia gangster. Então ele foge da cadeia. Foge da cadeia! E aí esse filme é famoso por ele ter exagerado para mostrar ao público o absurdo do Código Hays, em que o cara sai da cadeia, já está de terno e tudo, e fala pro colega dele: estou louco para tomar leite. E ele pega, o gangster pega 1 litro de leite, sacode, fica tomando leite. O cara foge da cadeia para tomar leite. Daí ele pega em casa.
Ele casa, então aparece a noite de núpcias. Só que na noite entra o pai da moça e tal. E tem duas camas de solteiro, mas tem um criado mudo. Parece um armário entre as duas camas, com um abajur enorme. E ele está de pijamas deitado numa das camas, e a moça está de camisola deitada na outra. Aí o pai dá uma bronca e vai embora. E ele vira para o lado e diz, boa noite. Era assim que o Código Reis funcionava. Eu fui feito, nessa época, por filmes assim. A gente achava engraçado, só os franceses dormiam em cama de casal, os americanos não. Dormiam em cama de solteiro. Então, eu vivi uma vida assim muito sob o Código Reis. No cinema, eu adorava o cinema. E os gibis perseguidos, absolutamente. Quem lesse gibis certamente viraria prostituta ou gangster. Era uma perseguição miserável aos gibis. E os gibis, por exemplo, na minha casa tinha a abelha rainha, era uma avó que eu tinha. Quando apareceu o gibi, eram rasgados, jogados fora. Eu me lembro que uma vez eu consegui preencher um álbum de figurinha da história da Branca de Neve. Até hoje eu lembro a cena, assim, esse álbum sendo descoberto e despedaçado. Era assim que a gente vivia. Então, eu lia porque gostava, mas ninguém me apresentava nada do livro ou do gibi. Mas era a minha fuga, era a minha maneira de viver. Eu só lia, mas isso não era bem-vindo na minha casa. Não era bem-vindo na sociedade. A minha sociedade era só vai à igreja, mais nada. Como eu não ia na igreja, eu lia. Claro, quando eu era pequeno, eu ia ser padre e tudo mais, mas isso durou pouco. Até aos 10 anos, minha mãe conseguiu se libertar daquela casa onde moravam todas as filhas da minha avó, e nós fomos morar sozinhos e eu fiquei livre. Porque minha mãe era boazinha, ela não brigava com a mãe dela, mas por baixo minha moedinha, para comprar gibi, as coisas todas, né? Ela comprava os livrinhos lá para mim e tudo mais. Então fui feito pelo livro, mas um livro numa época em que não havia literatura brasileira, e a literatura juvenil era praticamente toda americana ou escocesa, como o inglesa, Charles Dickens e Robert Louis Stevenson. A Ilha do Tesouro, até hoje, eu acho o mais perfeito livro juvenil que alguém já escreveu. É terrível. Se você lê com vontade, quem gosta de escrever, leia aí A Ilha do Tesouro, para ver que técnica aquele maldito daquele cara tinha. É incrível, o livro dele parece que ele tem um elástico, que ele sabe que se ele esticar muito quebra, mas se afrouxar muito fica mole. Ele tem isso, aí o livro vai, de repente ele dá um vale, de repente vai a suspense, aí ele dá um tempo para se respirar. É incrível a técnica dele. E ele faz o grande narrador em primeira pessoa. Isso eu aprendi muito, eu escrevo até hoje. O narrador em primeira pessoa você tem que entender que se você fala, eu estou falando, você tem a limitação desse personagem que você criou. Então vamos supor que ele seja uma criança, como é o Gene Hawkins, da Ilha do Tesouro, é um menino de uns 10, 12 anos, mais ou menos. Ele está limitado por essa sua idade. Então você já não escreve com toda a liberdade. Você escreve como um menino de 12 anos pensa. Então, claro que ele vê um piratão. Nossa, esse piratão, quando ele descreve até com exagero. Você imagina um menino, deve ver um pirata e tal, perna de pau, o Long John Silver. Fica muito mais interessante do que se fosse um narrador em terceira pessoa, um narrador onisciente. Ele fica falando, aí vê um pirata muito forte. Não fica tão forte quanto um menino falando desse pirata. É como outro grande livro que eu também gostava muito na juventude, que era o Moby Dick, a história da baleia branca, do capitão que quer caçar a tal da baleia branca. É narrado também por um grumete do navio. O livro começa, call me Ismael, me chame de Ismael. Ele já adulto sobreviveu ao fundamento do navio e ele conta a história do navio. Então você imagina um menino, um grumete, que faz a primeira viagem num navio baleeiro e que aparece um capitão. Então quando ele narra esse capitão,
capitão. Você não sabe se o capitão era mesmo tão tremendo ou os olhos daquele menino viam aquele capitão daquele modo tremendo. Fica muito mais divertido o livro. Muito mais divertido. Está sendo narrado por uma criança. Nossa, aquele capitão, você treme. Claro, como ele tremeu. Que danado aquele escritor, viu? Barbaridade. Como eles ensinam pra gente. Bom, essas são as minhas escolas. Eu falo muito, né? Desculpa. Esse é ótimo. É bom para todo mundo. Ô Pedro, agora, antes de entrar propriamente na sua carreira como escritor infanto-juvenil e o que você entende por literatura infanto-juvenil, eu só queria fazer mais uma pergunta em relação aos seus primeiros anos em Santos, porque, por um lado, você disse que vivia nesse ambiente que até tinha uma certa repressão religiosa, mas Santos era uma cidade, você é de 42, né? E a gente vê muitas artistas dessa mesma geração que vieram de Santos, porque Santos é uma cidade que tinha uma efervescência cultural e política muito grande, né? Tá aí o Plínio Marcos, o Sérgio Roberto. Você se relacionava com esse pessoal ou não? Ai, meu Deus. Veja só, Santos era uma cidade pequena, muito provinciana, porém era um porto. Então, como tal, recebia muito mais visitas do que São Paulo. Para São Paulo, você tinha que subir a serra. Santos não. Portanto que a música mais popular em Santos era o tango. Por quê? Porque sempre vinham navios de argentinos, vinham de Buenos Aires, davam uma paradinha lá, ficava descarregando e tal, ia nos cabaré e tudo mais, depois ia para o Rio, ou ia para a Europa, ou ia para onde quisesse. Mas tanto que as gírias do lunfardo argentino pegavam em Santos, não vinham para São Paulo. Santos tem uma pronúncia, um sotaque muito mais português aqui, do que São Paulo, que tinha muito do italiano. O italiano ficava em Santos, ele ia para São Paulo, porque ele era empregado para catar café, né? E aí acabava em São Paulo. Então, os termos como otário, por exemplo, é um termo que vem de Santos, porque otário é lunfardo, é do argentino. É da Argentina. Né? Muito bem. Mas ele tinha, quando eu fiquei adolescente, ele tinha uma bela efervescência cultural. Que era incrível. Santos era respeitado, mas era tão respeitado que todas as companhias de teatro sempre faziam uma temporada em Santos. Você não precisa... A gente, na época, é muito difícil você vir para São Paulo. Nossa, essa de coisa, ou ir para o Rio, imagina. Mas a gente via lá Paulo Otranto, Antônia Carreiro, Cacilda Becker, toda essa gente ia para Santos. E lá havia uma figura que foi uma comunista famosa, que sofreu muito com o Getúlio, com o Filinto Miller, que teve presa 5 anos, que era a Patrícia Galvão, chamada Pagu. A Pagu era meio uma patronessa cultural de Santos. Escrevia, fazia críticas de teatro e tudo mais. E uma vez eu fui lá num clube fazer teatrinho amador e tal, e alguém falou, olha, estão precisando de um... Você gosta de teatro? Tem um... Eu gosto, então. Estão precisando de um ator lá para fazer uma peça, tá? Onde é? No Clube de Arte. O Clube de Arte era um clube de arte que ficava na Avenida Ana Costa.